Sexo nunca foi tão acessível, mas também nunca foi tão vazio. Quanto mais liberdade, mais vazio. Quanto mais acesso, menos conexão. Quanto mais exposição, menos profundidade. O que deveria ser conexão virou entretenimento. O que deveria ser entrega virou desempenho. E o que deveria ser íntimo virou conteúdo. Vivemos na era da hiperexposição, hiperestimulação, hipersexualização, e tudo isso para onde está levando essa geração? O sexo perdeu o peso emocional, a intimidade perdeu a profundidade. O sexo está banalizado, porque as pessoas não entenderam ainda qual é o propósito do sexo. As pessoas perderam, principalmente, o senso de sacralidade que o sexo nos proporciona. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje do Mente Antagônica. Seja muito bem-vindo, eu sou a Débora e eu quero te convidar a questionar comigo, a pensar sobre esses diversos assuntos que nos rodeiam e sobre a banalização, principalmente do sexo. Então já te convido a deixar o seu like no vídeo para ajudar ele a alcançar mais pessoas, o seu comentário que é muito importante. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e também compartilhar com um amigo. Hoje, o corpo é a vitrine, o desejo é o produto e a intimidade virou moeda social. As pessoas estão trocando o sexo como quem troca de roupa, como compra um produto nas prateleiras do supermercado. O sexo virou distração, entretenimento, validação, distração dos problemas do mundo, escapismo, tudo isso para resultar em pessoas cada vez mais vazias. As redes sociais sexualizam tudo. A validação virou vício, o corpo virou capital. As pessoas desejam, mas não se conectam. Se atraem, mas não se envolvem. Se encontram, mas não se veem. O sexo virou um ato mecânico, rápido, desprovido de significado. É o prazer sem presença, é o toque sem afeto, é o encontro sem encontro. Muitas pessoas não procuram prazer, intimidade, conexão de alma. Elas apenas procuram fuga. Fuga dos problemas, da ansiedade, da falta de amor próprio, de propósito. O sexo virou anestesia. E como toda anestesia, fica fraca com o tempo. O sexo virou casual demais, rápido demais, descartável demais. É conexão sem vínculo, corpo sem alma, energia sem propósito. E a banalização do sexo vai deixando marcas silenciosas na mente, no campo energético, nas emoções e no espírito. Não tem nada a ver com religião, com pecado, com uma moral, simplesmente para condenar esse tipo de ato, ou aquela liberdade que cada um faz o que bem quer com o seu corpo. Trata-se de energia, de respeito pelo nosso corpo, que é um templo. E nós precisamos, sim, falar sobre essa banalização que está escancarada, principalmente nas mídias sociais. O sexo virou descartável. Assim como as relações e as pessoas são trocadas facilmente. Se algo não agrada, troca-se. Se não impressiona, some-se. Se não serve, substitui. Afinal, existem muitas e muitas pessoas no mundo que podem servir a esse propósito. Por que se prender a uma única pessoa se podemos experimentar várias? É o que muitas pessoas pensam a respeito da liberdade sexual. Uma geração que troca de tudo, menos de comportamento, de atitudes e de pensamentos. E essas pessoas chamam isso de liberdade sexual. Mas, na verdade, não é uma liberdade. Quando você é escravo da validação através do sexo. Não é modernidade quando você troca de parceiros como se fosse uma performance ou para você provar a si mesmo que você pode conquistar pessoas através do sexo. E é claro que isso não pode ser chamado de modernidade, evolução, conquista de direitos. Não, isso na verdade é uma involução, é um retrocesso, porque o corpo vale mais do que a alma, do que princípios, do que valores. Por fora, a liberdade, mas por dentro o vazio permanece. O problema de banalizar o sexo, de transformar o sexo em entretenimento,
juntamente com a pornografia, com o acesso a conteúdos adultos, claro que isso vai trazendo cada vez mais vícios. A produção de dopamina, a adrenalina, a novidade, a curiosidade, e no fundo, isso gera cada vez mais tédio e um vazio na alma. Por quê? Porque é tudo muito fácil, está tudo muito à mão, o acesso é liberado e as pessoas não estão mais preocupadas com o que elas pensam, o que elas vibram, e isso de alguma forma, sim, interfere em relacionamentos verdadeiros. O problema dessa banalização sexual é que isso vai exigindo cada vez mais novidade, intensidade, não só através da pornografia, mas em relacionamentos que precisam ser diversificados. E é claro que isso vai gerando uma compulsão, um vício cada vez maior, até que os relacionamentos reais não geram mais nenhuma motivação. Na verdade, a intimidade emocional, relacionamentos reais, exigem vulnerabilidade, exigem compromisso, intimidade, se colocar como pessoas reais. Então, na verdade, as pessoas escolhem um caminho mais fácil, que é poder tocar corpos sem se conectar às suas almas. E é claro que uma das consequências também dessa banalização sexual é que quanto mais você usa do sexo casual, desses estímulos, desse prazer imediato e com muita intensidade, isso vai gerando tanta adrenalina, tanta dopamina, tanto vício, que as relações comuns já realmente não trazem mais um apreço, já não geram mais um gosto, uma vontade de viver um relacionamento sem esse excesso de estímulos, sem essa novidade, porque um relacionamento normal, ele exige rotina, ele tem um pouco de tédio também. Então, tudo isso é o que vai causando essa banalização sexual. E uma coisa interessante, numa rede de televisão muito famosa que vocês conhecem aí do Plim Plim, está, não sei se já começou, se esse programa já estreou, que é um programa, né, que fala, que incentiva casais casados, casais comprometidos, a inserirem uma terceira pessoa no relacionamento. E isso estimula cada vez mais as pessoas a olharem para relacionamentos como descartáveis. O poliamor, a poligamia, ou seja, não importa, as pessoas dizem, essas pessoas que incentivam esse tipo de relacionamento a três, não importa, o importante é que você ame, que você tenha liberdade, que você não está interferindo, fazendo mal para ninguém. Então os relacionamentos realmente ficaram descartáveis, as pessoas não se preocupam mais em realmente manter valores, ensinar uma geração de jovens e de crianças que estão vindo por aí, não, tudo vale, a liberdade vale, e ainda mais expondo isso em rede nacional, pessoas que precisam estar sendo estimuladas sexualmente o tempo inteiro. E as redes sociais ainda colaboram muito mais para isso, porque mulheres, infelizmente, estão vendendo seus corpos como se fossem produtos na prateleira, ali, visíveis, colocados à disposição, colocados para serem admirados, validados, expondo seus corpos como se realmente não valessem nada. E muitos homens se alimentando disso ali pela tela do celular, sem ter que pagar um único real para isso, sem ter que sair do conforto da sua casa, e isso, claro, gera a comodidade. Para que se envolver? Para que ter um relacionamento se eu posso ter acesso a esse prazer ficando aqui quieto na minha casa? Alguns homens que têm essa prática, esse estímulo de alimentar a fantasia, enfim, se alimentam desse tipo de conteúdo na internet, porque infelizmente algumas mulheres estão ali realmente se vendendo, mas elas fazem o que elas bem querem, o corpo é delas, sim, cada um tem um livre-arbítrio, mas hoje as redes sociais, infelizmente, elas não têm mais nenhum tipo de filtro, qualquer coisa se coloca, todo mundo tem acesso, e isso está virando algo normal, pessoas aplaudindo isso, dizendo, eu acho muito bonito, eu acho lindo, adoro ficar admirando, como se realmente olhasse um corpo como algo descartável, que gera prazer imediato e depois, quando não serve mais, deixa de lado. Claro que esse sexo casual vai gerando o quê? Vazio emocional, a dificuldade de se relacionar, de estabelecer vínculos realmente perenes, a pessoa vai se validando em a elogios, que pessoas realmente queiram se relacionar, como se fosse uma disputa do próprio ego. Isso gera desconexão com o próprio corpo, com a própria alma.
e normaliza-se o desrespeito às emoções verdadeiras. E o sexo não é só físico, ele é energético. Cada encontro, cada transa é uma troca de qualidades, de vibração, de energia, de coisas negativas e positivas também. Então, não é simplesmente um relacionamento que dura naquele momento. As consequências ficam durante muito tempo. Pessoas estão transando simplesmente para suprirem a sua necessidade física, mas elas não estão procurando saber com quem elas realmente estão trocando energias, porque sim, absorvemos a energia das pessoas com as quais trocamos esse tipo de relação sexual. E muitas delas carregam traumas e as pessoas não entendem depois porque a sua vida financeira, emocional, energética, como um todo, começa a ficar bloqueada. O corpo é a porta, mas a alma recebe toda a energia. E a consequência disso? A verdade é que o vazio existencial, o vazio da alma permanece. Existe um preenchimento imediato, muito rápido, do corpo, da sensação física, do prazer, do orgasmo, mas a alma, minutos depois, já sente o vazio, já sente falta de algo que realmente é substancial, de algo que faça sentido para a alma. Isso aqui não tem nada a ver com questão de religião, mais uma vez, de pecado, de ser moralista, não. É questão de energia e principalmente de inteligência. Estamos buscando intensidade física para compensar a falta de profundidade emocional, porque sim, quem tem profundidade emocional, quem realmente tem uma mente inteligente, elevada, quem tem consciência de tudo isso não faz sexo casual, não brinca de trocar de corpos. A banalização do sexo não destruiu só uma geração, na verdade foi o sentido que perdeu, que destruiu tudo isso. O sexo deveria ser encontro e não fuga. Energia e não anestesia, presença e não distração. Não se trata de julgamento, se trata de hiperexposição nas redes sociais, nas mídias, e ensinando os jovens, as crianças, de que isso é absolutamente normal. É como eu venho falando aqui nos vídeos, os valores estão invertidos. Aquilo que não deveria ser normalizado está sendo aplaudido. E os valores, os comportamentos éticos realmente que têm valor, são tidos como ultrapassados, como ridículos, como sem graça. E a gente só vai realmente entender o valor do sexo quando recuperarmos o sentido de presença, de respeito, de intimidade, de entrega, de vulnerabilidade, de reciprocidade, de valor moral, ético, sem trocar o sexo, sem usar o sexo como moeda de troca, como prazer imediato. E nós não podemos normalizar isso. Eu quero saber a sua opinião, o que você realmente pensa sobre isso. Eu vou adorar ler o seu comentário, ele é de muita importância para ajudar o canal também a crescer, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Te agradeço você que assistiu até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no Mente Antagônica. Até lá!